Shalom a todos. Continuando os vídeos sobre demônios, né? Essa explicação da Torá, como que o povo hebreu compreendia os demônios, como que o povo hebreu tinha esse conhecimento. Antes de prosseguir, gostaria de explicar para vocês que a questão de anjos e demônios dentro do conceito da Torá aconteceu com a evolução e o entendimento do povo depois que o povo foi tendo contatos com outras culturas, né? Quando antes de Hashem, bendito seja ele, se revelar no Sinai, o povo, como eu já expliquei em outros vídeos, o povo, apesar de adorar somente Hashem, apesar do povo ter como Deus somente o Criador, foi no Sinai, com a entrega da Torá, que o povo compreendeu que deuses, entre aspas, e demônios, entre aspas, não passavam de ilusões. Eram coisas criadas pelo homem, né? Que eles temiam algo que simplesmente não tinha poder algum, né? Que nada mais era que demônios e deuses que aquelas nações até então acreditavam, nada mais eram do que um mito, uma lenda criada no decorrer da história daquele povo, que com o tempo foi se tornando divina. Então pessoas foram se tornando deuses, imagem foi se tornando deuses, e essas imagens era como se fosse a tentativa de materializar, de dar visão, de dar a imagem para algum tipo da força da natureza, tá? Mas foi preciso a entrega da Torá, foi preciso os 40 anos no deserto para o povo compreender isso, né? Porque até então, apesar de adorar somente a Hashem, depois de Abraham, Isaac e Jacob, o povo adorar somente a Deus, o povo ainda tinha medo desses deuses e tinha medo de demônios, de forças malignas que eles achavam que existiam, né? E com isso, toda vez que o povo se afastava da Torá, o que acontecia? O povo não estudava a Torá e voltava a acreditar novamente nesses deuses, nesses falsos deuses. Quando Hashem, bendito seja ele, deu a Torá no Monte Sinai, e Moshe começou a ensinar a Torá, né? O povo foi compreendendo que não existia outros deuses, que não existiam outras forças, que não existia. Quando eu falo força, eu estou incluindo demônios e tal, que não existia nada disso, que Hashem era absoluto, que Deus é absoluto, e que todas aquelas forças que eles achavam que eram deuses, por exemplo, as forças da natureza, que até então não existia ciência, né? Não existia física, química, biologia para compreender a natureza. Então, essas forças, essa ciência era chamada de deuses. Então, toda vez que o povo se afastava da Torá, o povo não compreende, passava a não compreender Deus e começava a acreditar na ilusão das nações, né? E como está em Juízes 2:12, que está assim: Vayazevu et Adonai Elohei Avotam, Hamotzi Otam Eretz Mitzraim, Vayelechu Acherei, Elohim Acherim, Meelohei Hamim, Asher Veivivotechem, Vaeshetachavu Lachem, Vayekeesu et Adonai. Observem, olha o que na tradução que fala: e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito. Entendeu? Aí o que acontece? O povo começa, o profeta, no caso, o juiz, ele fala: olha, deixaram o Senhor, deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito.
começando chamando a atenção. Olha, aquele Deus que vos tirou da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses da gente, das nações que havia ao redor deles. Encurvaram-se a eles e procuraram ao Senhor a sua ira. Ou seja, então toda vez que o povo passava a não compreender Deus, porque, gente, Hashem, bendito seja ele, é, a compreensão do Criador exige estudo. Desde para um não judeu como para um judeu. Não tem jeito. A pessoa, quando ela nasce crua, ela precisa do estudo. Ela precisa compreender, né? Lógico que eu estou me referindo às pessoas que têm ligação com a espiritualidade. Pessoas que querem elevar espiritualmente, né? Então, toda vez que o povo começava a se afastar de Hashem, do Eterno, da compreensão, o povo começava a viver a idolatria, né? Ou seja, a ilusão. Outra coisa importante vocês compreenderem, que o estudo da Torá verdadeiramente, sem idolatria, ela te leva à razão, ela te leva à lógica. O estudo da Torá, dentro do que a Hashem determinou que fosse estudado, ela está muito próxima com a ciência. Por isso que eu gosto muito de Rambam Maimônides, né, que foi um grande rabino, foi um grande estudioso da Torá, e simplesmente tirou toda aquela ilusão de idolatria dentro do conceito da Torá. Aí você fala, o que tem a ver isso com o demônio? Quando você compreende que Hashem, o Eterno, bendito seja Ele, é único, você compreende como que a Torá foi escrita e por que a Torá usa determinadas palavras, você vai entender que, na verdade, a Torá não está falando de demônios. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, muito clássico, né? Já que tem pessoas que quando a gente fala que não existe demônios, as pessoas ficam até um pouco decepcionadas, né? É engraçado isso, né? Por exemplo, tem uma parte muito interessante de Devarim, quando Hashem, né? Quando Hashem começa a chamar atenção, quando Moshe Rabbeinu começa a chamar atenção e fala, vai chamar Yeshurun Vaevet Shamaneta Avitá Kassitá Vaatosh Eloha Asahu Vaenabel Tsur Yeshuato. Engordando-se Jussurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste e deixou ao Eterno, que o fez e desprezou a rocha da salvação, né? Aí prossegue. Yake Nilhu Bezarim Betoevot Yakhe Yesuhu. E estranhos e com coisas estranhas provocaram eles com abominações, irritaram. Aí vai lá. Izebehu Lashedim Lo Elohai Elohim Lo Yadaum Hadashim Mikarov Baul Lo Saurum Avoteichem. Ou seja, sacrifícios ofereceram a Shedim, né? Agora tem uma coisa muito interessante aqui. A palavra Shedim, né, que é traduzida aqui como diabos, como demônios, mas na verdade, alguns estudiosos da Torá falam que quando Hashem, quando Moshe Rabbeinu estava chamando a atenção que ofereceram sacrifício aos diabos, aos Lashedim, ao Shedim, na verdade o povo achava que estava adorando Deus. O povo estava achando que estava adorando Deus. E aí foi o puxão de orelha. Falei, não tem, isso aí não é Deus. Isso aí não é Deus, é ilusão, é mentira. Agora, outra coisa muito interessante é que quando Moshe
começa a chamar a atenção do povo, se você observar o foco do contexto desse trecho de Devarim, Deuteronômio 32:17, não é bem adoração aos diabos, não é a forma que se adorava. Lógico que adorar outros deuses é idolatria. É porque eles tinham um costume o povo antigo, antes de conhecer a Torá perfeitamente, tinha um costume de adorar esses deuses conforme eles achavam, por exemplo, Deus ou deusa da fertilidade. Eles adoravam esses deuses através do sexo, através das atrocidades. Deus, um exemplo aqui, da morte, eles matavam, sacrificavam. Então, a forma que eles compreendiam o sacrifício, a forma que eles praticavam esse tipo de adoração era abominação. Então, alguns estudiosos achavam que antes da entrega da Torá, tá, o povo, alguns, lógico, não são todos, mas aqueles que não eram muito fiel com Deus, adoravam esses deuses achando que estava agradando o Criador. Aí foi aí que na entrega da Torá, não, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro, eu sozinho fiz os céus e a terra, e começou o estudo e a compreensão do Criador, né? Então é só através do estudo que é capaz de você compreender o Criador, tá? Outra coisa também que, se vocês observaram, a palavra que ele usa aqui é assim, ó, Yezebehu Lashedim Lo Elohá, Elohá, tá vendo? Elohá. Aí fala, e não a Deus. A expressão que ele está usando aqui é Elohá, para se referir ao Eterno, né? Que é uma coisa que tem que se prestar atenção. E depois fala, Elohim lo yadaum hadashim. Observe que Elohim aqui não está se referindo ao Criador, mas Elohá. Então, se a gente fosse tentasse traduzir mais forte, fala assim, olha, oferecer o sacrifício ao engano, vamos dizer, nos campos, né? E não ao poder, ao não grande poder, né? Então, por que não se usa aqui o Yud He Vav He? Porque aqui a Torá está comparando, está tentando levar o hebreu à compreensão, se fosse hoje, mais próxima da ciência, para o povo compreender que somente Deus domina toda a criação e somente a Deus que toda a natureza, seja ela humana, psíquica, natureza material, as leis da física, matemática, etc, etc, somente a Deus essas leis obedecem. Entendeu? Então é por isso que a expressão aqui é Elohá. Tá? E é justamente por isso. Vale lembrar que Elohá significa Deus Supremo, ou Poder Supremo, porque a palavra El, apesar de a gente usar como uma expressão de Deus, ela significa poder, está mais próximo para poder, né? Ou poder, o controle supremo. Então Elohá significa Supremo. Então a expressão que a Torá usa aqui, ó, o sacrifício ofereceram, aí traduzir como os diabos, e não ao poder supremo, aos deuses Elohim, né? Aos deuses Elohim, aos poderes, seria a tradução mais correta, aos poderes que não conheceram, que não conheceram os seus pais, seria a tradução mais correta. Mas por que a Torá usa isso aí? Porque a Torá foca já aqui é o seguinte, gente. A Moshe falando para o povo o seguinte, gente. Deus é o que controla tudo. E os deuses seriam a compreensão desses povos pagãos do poder que o Eterno criou. Ou seja, Deus criou o trovão, o relâmpago, a tempestade, a terra, onde eles acreditavam que a terra era um deus da fertilidade, porque dava frutos. Aí o que Moshe estava querendo dizer? Olha, tá vendo? Esse Shed que vocês adoram, né? Esses deuses falsos que vocês adoram, que é
que essas imagens, que é a representação dos poderes da natureza, pois é, esses poderes da natureza que vocês adoram, na verdade não são deuses coisa nenhuma, tá? São apenas uma criação do eterno que faz com que toda a vida se mantenha na existência, e essas forças que controlam toda a natureza, essas forças são obedientes somente ao Elohá, o Criador, ao poder supremo. E é por isso que a Torá usa a expressão para se referir a Deus aqui, não Yud-Re, Vav-Re, mas Elohá, ou seja, o poder supremo. E usa para se referir aos deuses de Elohim, ou seja, aos poderes, se for traduzir mais dentro do hebraico raiz, antigo, seria aos poderes. Então é por isso que é muito importante vocês compreenderem isso. Outra coisa, outro erro muito grave que se tem, principalmente no meio cristão, é traduzir a palavra Elohim somente como Deus ou deuses, igual se vem, né? É muito grave, porque vocês têm que compreender que uma língua, a linguagem de um povo é baseado dentro da sua cultura, dentro como que essa pessoa pensa, como que essa pessoa entende o seu meio. É inútil você querer estudar a Torá, quer dizer, o hebraico, da forma que você quer compreender o português. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Por exemplo, a palavra Elohim, desculpa, a palavra Elohim, ela é usada tanto para se referir a Deus, ao Eterno, e aos deuses, como também aos poderes, tá? Ela se refere muito a isso. Por exemplo, mas por que no primeiro livro da Torá, que é Bereshit, Gênesis, é usada a expressão Vaiomer Elohim ou Bereshit bara Elohim? O mais interessante para quem estuda a Torá, observa que antes de Elohim, o primeiro versículo da Torá é Bereshit bara Elohim, ou seja, em algum momento, no espaço e tempo, criou-se os poderes. Então Elohim está mais próximo aos poderes. E quem são esses poderes? Nós traduzimos como o eterno. Não é bem assim. Nós queremos dizer o seguinte: ao poder absoluto. Então, lá está assim: Bereshit bara Elohim, em algum momento, espaço e tempo, ou algum momento, espaço e tempo, veio à existência e foi criado um poder absoluto. Tá? Aí fez os céus e a terra, ou seja, explode. Aí depois assim, vai Omer Elohim, e disse o poder absoluto. Né? Até então não se usa a expressão traduzir como Deus, mas não é. Tanto é que quando Moshe chega no Sinai, ele fala: quem és tu? Qual é o seu nome? Ele fala: eu sou o que sou. Existe. O que Deus quis dizer? Bendito seja ele. Não existe nenhuma palavra, não existiu, não existe e nem existirá nenhuma palavra que pode definir o que eu sou. Porque tudo que você pensou, pensa, ou ainda irá pensar ou descobrir, não tem como dizer, isso aqui é Deus. Por quê? Porque ele que criou tudo. Como diz no Mishneh Torah, né? Deus não é infinito. Por quê? Porque o infinito é uma criação do Criador. Então, se é a criação, não pode ser o Criador. Deus é o Criador, até o conceito de Criador foi Deus que criou. O conceito de Deus foi Ele que criou. Né? Deus não é eterno porque a eternidade foi o que criou. Então, ou seja, o infinito, a eternidade é menor do que Deus. Não tem poder sobre Ele. Deus não existe no tempo. Então, o que tem a ver isso com os demônios? Você pode estar perguntando. É porque quando se traduz Shedim como demônios, na verdade, pode até se usar a palavra demônio, mas antes, o leitor, ou estudioso, ou talmudi, ele deve compreender o que significa demônio no conceito semita, no conceito judeu, no conceito hebreu.
A palavra demônio, shed, em hebreu, não tem significado de demônio no conceito ocidental. O que seria um demônio no conceito ocidental? Um anjo que se rebela com Deus e ali, né, ele começa a manipular a criação, de uma forma resumida. Demônio no conceito hebreu, no conceito judaico, é a vontade humana, é os desejos humanos vindo à tona, os desejos ruins, ou seja, o Yetzer Hará. O Yetzer Hará vindo à existência. Então, todo ser humano, ele nasce com Yetzer Hatov, com a boa inclinação, e Yetzer Hará, com a má inclinação. Se essa pessoa começa a alimentar mais o seu Yetzer Hará, a sua má inclinação, essa pessoa cria um shed, um demônio. Por que nós usamos a expressão demônio? Porque essa força, esse Yetzer Hará, ele vai te trazer a ilusão da sua própria existência. A palavra Hará, Yetzer Hará, se for traduzida ao pé da lei, significa transformar tudo em ilusão. Se a gente fosse traduzir como deveria ser traduzido. A gente traduz como má inclinação, mas na verdade a palavra Yetzer, ela está mais próxima com a tradução mais correta seria transformar tudo em ilusão. Então, shed, por que mais para frente, inclusive no meio cabalista, fala que o shed traz o destruidor. Por quê? Porque quando você alimenta seu instinto animal, você deixa, segundo o Talmud, segundo os nossos grandes rabinos de sábia memória dizem, quando você alimenta seu Yetzer Hará, esse Yetzer Hará, o que ele vai fazer? Ele vai te trazer um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai te trazer a destruição. Então, por exemplo, se você tem o Yetzer Hará de fofocar dos outros, se você vai fofocando, chega uma hora que essa fofoca vai te trazer um tipo de destruição, de problema. Entendeu? Então, shed no conceito judaico não é um anjo que se rebelou contra Deus, mas o próprio desejo humano vindo à tona. Eu desejo algo de ruim, seja ele pequeno ou grande, e põe ele em prática. Isso é um demônio. Demônio, então, é o desejo humano de errar. Já Satã, não. Satã é um anjo criado pelo Criador que tem como foco barrar isso. Então, quando você comete um erro, quando você alimenta algo de ruim dentro de você, esse algo de ruim te traz uma consequência, e essa consequência é Satã. Então, Satã seria o freio para você parar de errar. Mas isso aqui fica para um outro vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, mas antes, eu gostaria de também mostrar uma passagem aqui para vocês, muito interessante. É a passagem de Salmos, né? O Salmo 91, tá? Versículo 6, que fala assim: Mi dever baofel yaholok, miketev yashud, sahoraim, nem peste, nem ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Shud, que também está próximo como shed, que se está mais próximo como mortandade, ou seja, algo que destrói. Lembra que eu acabei de falar que o shed trazia o destruidor? Então, para resumir, para você ter uma ideia, o salmista usa a palavra, as raízes de shed, shud, para dizer que quando nós confiamos no Criador e praticamos a sua Torá, né, nem o mal acontece, e nem o cheiro, nem a destruição, nem a mortalidade, nem nossos desejos vão dominar a nossa vida e o nosso corpo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Olha, se não se inscrever no canal, se inscreva, dá um joinha, compartilha. E vai ter mais, tá? Isso aqui já estamos para o terceiro vídeo sobre o tema demônios. E vai vir mais assuntos interessantes aí, tá bom? Shalom, Shavuot.